Olá, eu sou Flávia Lobo e estou aqui para apresentar este programa especial de formação continuada, produzido pela Multirio. O tema que vamos abordar é sobre a escrita e a produção de textos na alfabetização. Escrita e leitura são processos interligados, mas a escrita apresenta sempre maiores dificuldades para os alunos nas avaliações locais e nacionais. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro vem realizando, junto com gestores e professores da rede, um grande esforço para desenvolver a escrita na fase de alfabetização. Por isso, nesse programa, a professora Isa Locatelli vai falar especialmente sobre o estímulo à escrita nesta etapa do aprendizado. A professora Isa é doutora em Educação e consultora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para alfabetização. Durante a apresentação, a professora Isa vai discutir as diferentes habilidades de escrita, os tipos de gêneros textuais e as questões relativas à coesão e à coerência nos textos. Ela vai também apresentar atividades que podem ajudar os alunos a desenvolver a produção textual. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um elogio muito grande aos professores, especialmente do primeiro ano, pelo resultado que nós vamos apresentar. Eu gostaria de mostrar o resultado que nós obtivemos numa prova externa, foi a prova Alfabetiza Rio, que é feita pelo CAED, Universidade Federal de Juiz de Fora, e os resultados dos nossos alunos foram muito acima das nossas expectativas. Nós estamos com 90% dos alunos no primeiro ano de alfabetização lendo perfeitamente bem. Isto é um resultado magnífico. Eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre alfabetização e matemática. Reparem só, esse gráfico mostra a evolução dos nossos alunos, mas não é só no resultado final. Reparem ali que no primeiro conjunto de barras, nós temos um número 20,4, mais ou menos, de alunos que estavam no nível baixo. Só que, neste ano, nós estamos com a metade dos alunos, 10,2. Assim foi, todo esse gráfico azul é 2012. Nós diminuímos o número de alunos onde seria necessário diminuir, quer dizer, níveis baixos e intermediários, e fomos aumentando esses alunos para os níveis proficiente e avançado. Reparem o percentual de alunos no nível avançado. O nível avançado significa alunos que leem muito além das expectativas para o primeiro ano. Então, nós estamos realmente conseguindo construir uma escola equitativa, isto é, transformando essa escola numa escola que é boa para todos. Nós vamos diminuindo o número de alunos que têm dificuldade, aumentando o número de alunos que cada vez progridem mais. Isso foi em leitura. Queria mostrar agora o resultado em matemática. A mesma situação. Reparem as barras em azul e reparem as barras de amarelo que correspondem ao ano 2010. É uma comparação, porque foram feitas provas em 2010, 11 e 12. Reparem que a barra em azul ali, no nível baixo, diminuiu muito em relação a 2010. A barra em azul também no nível intermediário, e ela foi subindo onde ela era para subir. Quer dizer, nós temos muitos alunos no nível proficiente, no nível avançado, um número significativo. Então, eu queria realmente dar os parabéns aos professores do primeiro ano que exerceram o seu trabalho no ano passado com essas turmas que hoje passaram para o segundo ano e tentar transformar esse resultado em um resultado contínuo. O resultado é ótimo, mas tudo que é ótimo pode melhorar. Então, vamos hoje discutir a escrita, principalmente, porque a escrita apresenta uma pequena diferença em relação à leitura. Isto é, os alunos estão lendo melhor do que estão escrevendo. Porém, não é um drama, porque a escrita é mais difícil do que a leitura. Mas vamos discutir o assunto escrita. A língua escrita, ela é um objeto de aprendizagem, sem dúvida nenhuma é. Mas essa criação de representações escritas, ela ocorreu fora do âmbito escolar.
foi extraescolar. As sociedades necessitaram criar formas de registro de aspectos importantes da sua vida e passaram a registrar esses aspectos, cada um no seu tipo de escrita. Passados alguns séculos, a instituição escola se apropriou da escrita e passou esse objeto social, que era um bem de todos, passou a ser um objeto escolar. Não que esteja errado, que a escola tem que ensinar a escrever. A escrita, vejam bem, ela é importante na escola porque ela é importante fora da escola. O mundo é um texto, nós não botamos o pé na rua, nós estamos cercados de textos por todos os lados. Só que a introdução ao mundo da leitura escrita na escola, nem sempre ela está relacionada a esse mundo de textos que impera na vida. Às vezes, nós introduzimos os alunos na escrita de uma forma absolutamente mecanizada, quando a vida é espontânea. Na vida, se escreve ou lê com determinada finalidade, claro, na escola nem sempre. Na escola, muitas vezes, se mecanizam os atos de ler e de escrever, e isso dificulta a formação de leitores. Eu vou dar um exemplo. Talvez algumas de vocês estejam copiando essas pranchas, para depois terem lembrança do que foi dito, discutirem com colegas, com o coordenador. Talvez vocês estejam fazendo uma cópia. Na escola, começou-se a achar que a cópia é um ato mecânico, horrível, uma tragédia que não se deve copiar. Deve, por que não copiar? Nós, em alguns momentos da vida, e eu falo da vida cotidiana, do dia a dia, em muitos momentos nós temos que copiar. Nós copiamos o endereço, o número de telefone, um pequeno bilhete para mandar para alguém. Então, basta o professor criar situações significativas em que a cópia esteja presente, e isso vai acontecer muito bem. Outra coisa que se criou também como um tabu, não se pode fazer ditado. Ora, eu atendo o telefone, alguém me dá uma informação, eu tenho que anotar essa informação. O que eu estou realizando? Um ditado. Alguém dita e eu escrevo. Então, são atos, a cópia e o ditado, tão mal vistos hoje na escola, são atos absolutamente normais na vida cotidiana. Só não é normal quando eles são feitos como um castigo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo em pequena. Eu era uma menina mais ou menos, não diria que era uma santinha na escola, mas também não era das piores. Era boa aluna, um pouquinho, conversava demais e tal. Um dia, a minha professora de terceiro ano me mandou escrever 100 vezes a palavra "não devo conversar na sala de aula". 100 vezes. Aí, o que eu fiz? Escrevi de 1 a 100. Aí escrevi 100 vezes a palavra "não", 100 vezes a palavra "devo", 100 vezes escrever. Muito bem. Fui para a professora e entreguei a ela o castigo, né? E ela disse para mim, está faltando ponto final. Então, eu tive que colocar 100 pontos finais em 100 frases. Ora, o que adiantou isso para mim? Me irritou, eu fiquei revoltada, fiquei com raiva da professora, e eu não li o texto. Eu escrevi 100 vezes não, 100 vezes devo, 100 vezes não sei o quê. Na realidade, provavelmente aquilo não entrou muito na minha cabeça, porque eu devo ter conversado no dia seguinte a mesma coisa. Então, a cópia como castigo não significa nada. Agora, a cópia e o ditado são atividades do cotidiano. Se escreve sob forma de cópia e se escreve sob forma de ditado. Então, não vamos demonizar essas duas atividades, porque são da escola tradicional. São, mas a escola tradicional, em muitos momentos, ela fazia isso que a minha professora fez. Agora, a cópia e o ditado, feitos de uma forma lógica, importante, copiar um bilhete para casa, para a mãe e tal, nada, absolutamente nada conta e é necessário. Na vida se usa. Quando as crianças, é uma coisa importante da gente pensar, quando as crianças vêm de ambientes letrados, elas já dominam praticamente o fato de manusear um livro, de saber que a história começa da esquerda para a direita,
que há gravuras e que há letras, enfim, a criança que vem de um ambiente letrado, ela tem um domínio que, quando chega na escola, que ela sai num ponto de partida muito maior do que outros que não têm isso. Porém, a maioria dos nossos alunos não tem acesso a livros, a revistas, a jornais. Às vezes, na casa de uma criança muito, muito pobre, o que existe é apenas um calendário com as datas, porque são dados, né? Não recebem cartas, não tem esse contato de um pai que lê jornal, de uma mãe que copia, escreve. Isso é uma coisa importantíssima. Isto é a função social da escrita que eles não conhecem. Qual é o papel do professor? Ler para os alunos, mostrar os diferentes portadores de texto, mostrar o que é uma revista, um jornal, uma carta, um livro. Tantos portadores de texto, o aluno tem que ter contato com eles para poder saber usá-los. Outra coisa que durante muito tempo nós achamos que não era importante, que a criança aprendia a ler lendo. Não é bem por aí. Para escrever e para ler também, é preciso conhecer os fonemas e sua representação gráfica. Não há criança que escreva sem saber que o fonema G se representa com a letra G. Ele tem que saber, tem que conhecer as letras do alfabeto. Então, o que se pode fazer para isso? Brincar. Brincar com o alfabetário, com o nome dos alunos, com o nome de objetos da sala de aula, com nomes de bichos, de flores, enfim, procurando fazer a criança relacionar os fonemas à sua representação gráfica. Fonema, letra, tem que conhecer. E desenvolver a consciência fonológica. Isso é um passo importantíssimo. Os alunos têm que perceber sons iguais em palavras diferentes. Quando eu digo bola, boneca, bota, boca, eu estou trabalhando uma sílaba igual no começo da palavra. E nas rimas também. Eu trabalhar palavras que rimem para que o aluno faça isso. Desde a educação infantil. Por favor, professores da educação infantil, não precisam ensinar a criança a ler. Basta trabalhar a consciência fonológica e a consciência fonética, da qual eu falarei daqui a pouco. Outra coisa, a consciência fonêmica, um passo além. A fonológica, você pega o final da sílaba ou o início da sílaba. A consciência fonêmica é o som. Reparem só, quando eu falo um fonema, eu estou falando vários aqui, mas quando eu falo um fonema, vocês não podem perceber um por um dos fonemas que eu estou falando para usar uma palavra. O fonema é a menor unidade significativa da língua. E o que acontece? Ele não é percebido. Quando eu falo fonema P, eu estou colocando um E do lado. O P sozinho, você não consegue pronunciar. Você coloca alguma coisa para poder fazer P. No fundo tem um E do lado, mas não é. Então, o fonema, ele não é percebido sozinho. Ele só é percebido quando ele se junta a outro fonema e forma uma sílaba. O que acontece, então, para desenvolver a consciência fonêmica? Eu quero que ele conheça o fonema P de Paulo, de palhaço, em relação à letra P, que é a que representa o fonema. Eu só posso fazê-lo conhecer por oposição. Um fonema só se reconhece em oposição a outro. Quando eu digo pato e escrevo embaixo, digo e escrevo pato e escrevo embaixo gato, há uma oposição fonêmica. Eu estou opondo o P ao G. Então, eu estou mostrando que são dois fonemas diferentes. Um é o P, o outro é o G, porque falado não dá para perceber. Então, a consciência fonêmica também deve ser desenvolvida desde a educação infantil, com jogos e brincadeiras. A consciência sintática, aí eu não diria que fosse na educação infantil, a partir do primeiro ano. A consciência sintática é fazer com que a criança perceba a organização das palavras numa frase. Então, há crianças que escrevem
A bola do menino é bonita, tudo junto. Não há separação entre as palavras. Ou então escreve com muitas separações. Cotonete, quer dizer, não forma a palavra cotonete junta. Essa consciência sintática nós temos que desenvolver, quer dizer, cada palavra numa frase ocupa um lugar. Se eu quero dizer a blusa da professora Isa é azul, eu tenho que escrever a blusa da professora Isa é azul. Talvez seja verde, mas não importa. Então, eu não posso escrever, é tudo junto. E os alunos cometem muito esse erro. Eles não conseguem ver a separação como é difícil. Olha como eu estou falando. Quer dizer, se eu estivesse falando para os alunos escreverem, é difícil. Não há uma marca de separação sintática quando se fala, mas na escrita há. Ela tem que existir. Outra coisa que os alunos têm que aprender desde o primeiro ano é relacionar letra maiúscula e minúscula. As letras, o alfabeto deve ser apresentado em maiúsculas e em minúsculas, porque há situações em que as maiúsculas são absolutamente exigidas. Outro problema também é reconhecer diferentes tipos de letra. Por quê? Eu posso escrever uma palavra usando vários tipos de alfabeto. Eu tenho o caixa alta, eu tenho o script, eu tenho na internet, naquele Word, milhares de tipos de letras, eu tenho a cursiva, eu tenho muitos tipos de letra. Então, é bom o professor apresentar a palavra boneca, escrito em script ou em caixa alta, mas também em letra cursiva. As dificuldades ortográficas. Nós estamos agora falando de escrita mesmo. Ora, as pessoas pensam que é muito fácil. No primeiro ano, todo mundo aprende a ler e escrever. Sim, devem aprender a ler e escrever no primeiro ano, com certeza. Mas eles aprendem o básico da escrita. Porque, olhem só, o fonema S, um fonema da língua portuguesa, umzinho. Quantas representações gráficas ele tem? Ele pode ser o S de sinal, ele pode ser o 2S de assado, ele pode ser o C de cinema, o SC de cresce, o C cedilha de caçador, o X de texto, o Z, que no caso aí você faz, mas o fonema é o S, e o XC de excelente. Então, um fonema tem exatamente 8 representações. Ora, vocês vão me dizer, ensinar estuda a criança no primeiro ano. Não, nós vamos ensinar algumas palavras que contenham o S nessas várias situações. Algumas palavras. Ensinar a partir do segundo ano, primeiro é muito ainda complicado para a criança, a usar o dicionário. E os colegas professores do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, têm que continuar a ensinar a ortografia. Porque a ortografia em língua portuguesa é muito difícil. Eu dei exemplo de um fonema. Há vários fonemas assim, com várias e várias representações, e as pessoas simplesmente erram. Outra coisa também que nem sempre o professor presta atenção. Nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. O carioca, então, diz menino, menino. Mas para escrever não é menino, é menino. Nós temos que relevar no início da escrita, no primeiro ano, relevar esses erros. Ele está escrevendo exatamente como ele fala, o que é bastante razoável. Com o tempo, nós vamos ensinando. Por exemplo, papel. O carioca fala papel, não fala papel, fala papel. A tendência de você entender é que papel é com U no fim, mas não é. É com L. Então, essas dificuldades da língua, que já são dificuldades da língua escrita em português, elas se tornam mais difíceis ainda. Aqui no Rio nós falamos de um jeito e escrevemos de outro. Provavelmente em Salvador falam de um jeito e escrevem de outro. São